Olá, pessoal. Vamos começar aqui. Vocês hoje, né? Hoje nós temos aí a parte de introdução, utilizando o Truffle, né, e o Ganache para o desenvolvimento local, né, em aplicações descentralizadas em blockchain, né? Então, hoje a gente vai começar mais com uma configuração, tá? E começar a usar com essas ferramentas, né? Vamos fazer instalação, criar um projeto, compilar um contrato, executar as migrações, né, que fazia deploy do contrato, e interagir um pouquinho com o contrato. Tá? Essa aula ela é baseada no tutorial lá do Truffle, tá? Então eu só vou passar aqui rapidamente as coisas e mostrar para vocês como é que funciona. Tá? O Truffle IDE, né, ele é um pacote Node.js, tá? Então, para a gente poder usar ele, você tem que ter o Node.js instalado na sua máquina. Tá? O Node.js, né, ele vem, né, com a linguagem que a gente usa no Node.js é JavaScript, tá? E ele vem com um gerenciador de pacote, né, que é o NPM, e a gente usa o NPM para instalar o Truffle. Tá? Então, vai fazer npm install -g, que é para dizer que você vai instalar de uma forma global o Truffle. Tá? Fazendo isso aqui, você tem o Truffle instalado na máquina e vai poder acessar o Truffle através de linha de comando pelo comando Truffle alguma coisa, né? Então, isso aqui é a instalação do Truffle, eu já tenho instalado na minha máquina, então eu não vou repetir isso aqui. O Ganache ele é uma ferramenta para você montar a sua rede privada assim, com a maior facilidade. Então, você instala o Ganache a partir do site, tá? Você vai baixar um pacote, seja no Windows ou no Linux, e vai fazer a instalação. Eu já fiz também aqui a instalação na minha máquina, então eu não vou repetir esse processo, tá? Então, vamos lá. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, para criar um projeto, né, você vai começar a desenvolver, você tem um comando que chama truffle init. Ele cria a estrutura de diretórios e alguns arquivos iniciais do projeto para você. Caso você queira não assim começar um projeto do zero, mas ou começar a partir de um exemplo, a partir de um template, tá? Você pode usar o que o Truffle chama de boxes. Tá? Os boxes do Truffle eles são como se fossem pacotes do Truffle, aí que você pode baixar e usar eles na sua aplicação. Então, tem uma lista de boxes aqui. É legal vocês acessarem, tem umas coisas interessantes. Ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Então, por exemplo, tem pacotes com ferramentas que são do próprio Truffle Suite, como o Diesel, né, para facilitar a programação de apps, né. Tem, por exemplo, exemplos de aplicação, né, ou modelo de aplicação usando o Truffle e o React, tá? E assim vai, um monte de coisas. Ó, o Metacoin, que a gente vai usar como exemplo aqui na aplicação de hoje, né? E se você for passando aqui, tem um monte de coisas para vocês experimentarem, né? Então, você tem, por exemplo, o Diap usando o Angular, e assim vai. Tá? Então, vale a pena dar uma explorada aqui para ver se tem algum template, né, que venha com um box aí que vocês queiram usar, por exemplo, o desenvolvimento mobile, ó, Diesel React Native, e para você desenvolver um aplicativo mobile usando o Diesel, o React, o Android ou o Apple, né? Então, isso aqui muita gente deve usar aí para fazer aplicações descentralizadas usando o mobile, né? O Vue.js também, que é bem conhecido para fazer front-end, né? E assim vai. Tá? Então, isso aqui é para a gente começar. Eu vou usar um projeto aqui que vem com um box, que é usado no tutorial lá do Truffle, que é chamado de Metacoin. Para a gente desempacotar esse pacote aqui, esse box, né? E colocar ele na nossa máquina, a gente usa lá Truffle Unbox e aí o nome do pacote aqui, né? Então, vou rodar aqui já com o Visual Studio Code aberto, né? Eu já tinha rodado aqui, então eu já tenho uma pastinha com ele, mas eu vou rodar novamente só para a gente ver aqui. Eu vou usar um console. Eu vou fazer Truffle. Tá bom. Junto, meta.
Ele vai baixar e vai colocar esse cara e vai te dar uns comandos aqui que a gente vai ver também, ó. Compile, migrate, test, né? Para a gente fazer algumas coisas aqui com esses contratos. Quando você baixa aqui o teu projeto, você tem uma estrutura de diretórios que é padrão aqui para os projetos usando o Truffle, né? Então, você tem aqui contracts, onde vem os seus smart contracts Solidity, né? Tá? Eles estão aqui. Migrations, que são os arquivos de deploy, eu vou dar uma olhada com vocês o que são esses migrations. Testes, que são testes unitários ou testes de sistema automatizados, tá? Então, tem aqui os testes. E tem o Truffle Config, que é um arquivo de configuração, tá? Que você, por exemplo, configura as redes que você quer trabalhar, tá? E, por exemplo, licença, esse tipo de coisa. Tá? Então, isso aqui é a estruturazinha do projeto usando o Truffle IDE. Tá? Aí vamos seguindo. Falei dessa estrutura aqui agora, mostrei para vocês alguns arquivos. E aí o próximo passo é a gente compilar, fazer uma compilação. Tá? Então, para compilar, a gente usa o comando Truffle compile. Tá? A gente tem que só tomar alguns cuidados, né? Porque como a gente está trabalhando aqui local com o Truffle, né? Ou a gente usa os contratos todos que estão naquela pastinha lá, contracts, e aí você começa aqui com ponto barra, ou então, se você tiver diretórios aqui, ponto barra, o diretório e o arquivo Solidity. Ou você pode usar algumas coisas que vêm em pacotes, tá? Então, algum pacote, você não tem um ponto barra na frente, e o nome do contrato. E aí, a gestão desses pacotes, a gente vai ver em outra aula, mas eles têm dois repositórios de pacotes que você pode usar. Um é o próprio NPM, tá? Que é do JavaScript, e tem um conjunto de... Existe uma gestão de pacotes na própria blockchain, na Hopsin, tá? Mas que eu tive uma certa dificuldade de acessar, porque parece que a parte visual de você acessar esses pacotes está offline. Tá? Mas, a princípio, você fazendo essas referências, basta você ir lá, aqui na tua pastinha, faz um Truffle compile. Tá? Espera um pouquinho que ele vai compilar aí. Então, todos os contratos que estavam ali na pasta contracts foram compilados, né? E aí ele usou aqui uma versão específica do compilador, provavelmente porque tem alguma referência para isso aqui em algum lugar. Ó. Qual a versão do compilador que você pode usar? Tá? Ele usou uma versão específica aqui. É claro que isso aqui provavelmente pode ser configurado também. Tá, depois que a gente fez a compilação dos contratos, né, o próximo passo é a gente fazer o deploy, né, para uma rede. E para fazer o deploy para uma rede, né, usando aqui o Truffle, né, a gente vai rodar os migrations, tá, que são os scripts que a gente tem naquela pastinha, migrations, que vão fazer o deploy dos contratos. Tá? Mas, para a gente fazer o deploy dos contratos, tem que lembrar que tem que ter uma rede blockchain, né, rodando, né, para a gente poder fazer isso. Então, a gente vai usar uma rede privada, local, tá? E eu vou usar o Ganache para inicializar essa rede, que com ele é realmente muito fácil da gente fazer, e depois a gente vai rodar aqui o Truffle Migrate. Tá? Então, vamos lá. Se você instalou direitinho o Ganache na tua máquina, basta você vir aqui no teu menu aqui, abrir o Ganache, tá? Achei que ele deve estar abrindo. Aí, abriu o Ganache. Então, assim, cara, é muito fácil de usar, né? Então, você pode vir aqui direto no Quick Start. Ele vai montar uma redezinha local com algumas contas para você e já vai deixar ela rodando, tá? Dizendo aqui ó, onde está o Remote Procedure Call Server, tá? Está na porta 7545 e qual o ID da tua rede aqui e outras coisas em relação à tua rede, tá? Então, beleza, já estamos com a rede rodando. Você pode vir aqui, né, e vai rodar o Migrate. Se você entrar nos arquivos, né, e tiver curiosidade de ver como é que funciona. Primeiro, existe um contrato
tá? Que chama migrations.solidity. Esse contrato ele vem como padrão aí nos projetos do Truffle e ele serve para guardar as informações de migração na própria blockchain que você está usando. Então, quando você manda na deploy de um contrato, ele roda uma migração, ele faz uma transação com esse contrato e aí ele guarda aqui, ó, quando que foi, né? Quando que foi a última migração que foi rodada, né? Esse tipo de coisa. Quem mandou, né? Tá? Que vai gerenciar esse contrato. Tá? Então, o primeiro migration, que é o initial migration, é o migration desse contrato aqui, que chama migrations, tá? O que ele está fazendo? Ele está exportando aqui uma função que vai ser chamada pela infraestrutura do Truffle, que passa como parâmetro um deployer, e aí chama um método deploy usando esse contrato aqui que está sendo importado aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui que é o script para fazer a migração, e depois esse outro script aqui que vai fazer o deploy do contrato, que é o Metacoin, e que ele usa aqui uma biblioteca e ele faz uma ligação entre esses dois aqui no meio. Ele faz deploy da biblioteca, liga uma com a outra e depois faz o deploy aqui do Metacoin. Então não tem nada demais esses migrations aqui, tá? Isso aqui fica tudo a cargo do Truffle, tá? Gerar esses migrations e rodar esses migrations, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui o Truffle migrate. Como ele vai fazer deploy de contrato, né, ele já vai começar a consumir aí Ether da nossa rede, né? Então ele vai dar algumas informações sobre as migrações, ó, rodou três migrações, custou isso aqui de Ether, tá? E você tem as informações aqui a mais sobre o que está acontecendo, né? Então, você tem aqui transaction hash, o contrato que fez isso, entre outras coisas mais. E se você for ver aqui no seu Ganache, ó, a primeira conta aqui que foi quem fez esses deploys, já consumiu o Ether aqui dela. Tá. Então, está feito o deploy do nosso contrato na rede local. Tá? Foi bem simplesinho de fazer. Seguindo, né? Se você não quiser usar, por exemplo, o Ganache como a ferramenta para montar a tua rede, né? O que tem de vantagem ali de usar o Ganache? Tem vantagem que você tem uma interface gráfica para consultar, né? Você tem aqui toda essa interface gráfica para você consultar como é que está a tua rede, você vê quem são os blocos, ó, as transações que rodaram em cada bloco. Então, isso tudo aqui facilita, né? Quais foram as transações, o que é cada transação, ó, contract creation, contract call. Tá? Ele tem aqui a execução dos migrations, né? A criação dos contratos e, por exemplo, a chamada daquele contrato lá que é o migration. Tá? E tudo isso você consegue inspecionar aqui, né? Você pode ligar isso no teu projeto, ver os contratos, ver os eventos, ver os logs todos aqui, né? Então, o Ganache ele facilita nesse sentido. Tá? Se você não quiser ter essa facilidade, quiser fazer tudo na mão, você pode usar o Truffle para, por exemplo, criar a rede também. Então, você tem aqui um comando, chama Truffle Develop, que ele não só migra os contratos, mas ele também cria a rede. E aí vai deixar tudo na linha de comando para você. Você não vai ter aquela interface para você olhar o Truffle, tá? Não vai ter para olhar a rede blockchain. Tá? Mas tem gente que opta assim, acha que é mais fácil fazer dessa forma. E aí agora vamos interagir um pouquinho com o contrato, né? Se você usou o Truffle Develop, você já vai ter um console aberto para você começar a interagir. Se você não usou o Truffle Develop, tá rodando lá com o Ganache, você vai ter que rodar o Truffle Console para você ver o console JavaScript aqui e poder interagir com o contrato. Então, eu vou rodar aqui Truffle. Olha. Ele já vai procurar nas portas padrão, aí se tem uma rede privada rodando. E aí ele olhou aqui, achou o Ganache, e aí vai disponibilizar aqui o console JavaScript para a gente poder usar. Tá? E eu estou usando aqui o contrato que é o Metacoin, né, que é o contrato de exemplo lá do Truffle. Mas, assim, nos exemplos que eu vou apresentar aqui, vai estar usando algumas partes específicas do Metacoin. E eu marquei elas de vermelho,
se você quiser alterar esses exemplos para usar nos contratos de vocês, basta você trocar as partes em vermelho para você poder usar. Então, aqui tudo é JavaScript nesse console, tá? Então, a sintaxe aqui é tudo JavaScript. Então, ó, primeiro, recuperando aqui um contrato que foi feito deploy. Eu vou tirar aqui do modo apresentação, que eu vou copiar esses comandos lá, tá? Então, vou recuperar o contrato MetaCoin que já foi feito deploy e vai ser atribuído a ele aqui uma variável que chama instance, tá? Então, vou colocar aqui. Se você printar aqui, vai ver todas as informações do contrato, tá? Então, ele te joga aqui no formato JSON, tá? E aí tem informação pra caramba aqui para você. Inclusive, aqui embaixo, né, você vai ver os métodos disponíveis, ó. Por exemplo, SendCoin, GetBalance, tá? Então, se você abrir o contrato aqui, ó, cadê o MetaCoin? O que ele tem nesse MetaCoin, né? Ele tem enviar uma moeda para alguém, né? Uma quantidade de moeda para alguém que vai receber um valor e pegar o saldo ou em Ether ou pegar o saldo lá em Whey, né? Tá? Então, é um contrato bem simplesinho, só para a gente poder ver funcionando, né? As coisas. E aí vamos começar a interagir com ele. Então, por exemplo, isso aqui é para pegar o contrato, né? Então, pegar as contas que tem na blockchain. Aí está usando a API do Web3, tá? Então, vou usar aqui o Web3, F, que é a parte do Web3, e Get Accounts. Então, e aí você pode printar aqui, ó, Accounts. As accounts que são os accounts que estão aqui no Ganache, tá? Então, aqui pegou a lista de contas, e aí vai, por exemplo, chamar um método do contrato. Para chamar um método do contrato, você tem que usar o contrato, né? Coloca aqui qual é o nome do método que você está usando e você chama e passa os parâmetros lá para o contrato. Ó. Account 1, que é o endereço do receiver, a quantidade de Ether ou Whey que está sendo mandado, e esse último parâmetro aqui é um parâmetro que não está no contrato. Vocês vão reparar aqui que só tem 2 parâmetros, que é o receiver e o amount, mas você passa um terceiro parâmetro, que ele é sempre o último parâmetro, que isso aqui é uma coisa do Truffle, tá? Para você poder passar informações a mais sobre essa transação que vai rodar aqui. Então, por exemplo, aqui tem uma informação que é o from, é da onde, de que conta você está mandando isso, tá? E você pode passar nesse dicionário aqui, né, que é um objeto JavaScript, você pode passar outras informações também, como essas que estão aqui embaixo. From, to, gas price, value para você mandar Ether, data e nouns. Tá? Então, aqui você vai passar essas informações a mais se você precisar. Se não, basta você passar aqui as informações do método aqui no contrato. Então, vou colocar aqui, ó, SendCoin, e já mandou do 0 para o 1. Tá? Então, ele te dá todas as informações aqui da transação, tá? Inclusive os logs aqui, né, com por exemplo, eventuais eventos que rodaram. Rodou um evento transfer. E aí você pode conferir isso, por exemplo, indo lá aqui você não vai conseguir ver, né? Mas você viu que rodou aqui uma transação chamada transfer, né? Tá? E aí, se você quiser conferir nesse contrato, ele tem aqui o get balance. Tá, então, vamos rodar aqui. Acho que eu coloquei aqui o comando também. Então, vamos fazer uma chamada de método que é um call. Né? Um call ele não consome gas. Tá? Então, isso aqui é só uma consulta à blockchain. E aí, vamos pegar o get balance da conta 0. Vou aqui. Copiar aqui. E eu vou printar aqui o balance. Repara que esse balance aqui, que retornou, né, quando a gente está trabalhando com a rede blockchain, ela pode trabalhar com valores que são muito grandes, né? Então, aqui esse balance é um objeto. Se você quiser recuperar ele para um número, né, você tem que usar esse balance to number.
Ele te retorna aqui, ó, o valor que estava aqui, né? Ele começou com um saldo de 10 mil, mandou 10, né? Acho que foi 10 que foi enviado aqui em cima. Deixa eu ver. Foi, ó, 10. E aí ficou com esse saldo aqui. Então, está funcionando, né? Vamos seguir em frente. Tá? As chamadas que são só consultas, né, ele te retorna aqui informações do dado que aquela chamada retornou. Se você estiver fazendo uma transação, aí ele já vai te retornar um resultado que tem todas as informações da transação, igual foi retornado aqui em cima, né, inclusive os logs. Tá? Se você quiser observar os eventos, você vai lá consultar os logs, eu mostrei aqui para vocês. E tem outras coisas que você pode fazer, por exemplo, eu posso fazer o deploy de um contrato que já existe num novo endereço, fazer um redeploy do contrato. Vou botar aqui. Eu tenho um new instance, que é um outro contrato, e você pode pegar, deixa eu pegar o endereço dele aqui. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se tem o address fácil dele. Aqui o address. Vou copiar esse address aqui, só para mostrar aqui para vocês. Se você quiser pegar um contrato num address específico, né, você pode vir aqui e usar, por exemplo, metacoin at e pegar o cara num endereço específico se você tiver várias versões do contrato feito deploy. Né? Então, isso aqui é só para constar, né? Eu podia pegar ele aqui, mas eu vou em frente. E, por exemplo, né, enviando Ether, né, outras coisas que você pode fazer. Existe um método send, que é para mandar alguma coisa aqui, você pode mandar Ether aqui via send, ou send transaction, e aí colocar aquele valor, né, aquele value e 2 pontos a quantidade do que você quer mandar, né. E aqui tem um callback, né, isso aqui retorna um promise, e aí dentro do then você tem um callback, ou você pode fazer um await e esperar pelo result, e aí fazer isso, né. Então, por exemplo, vou mandar Ether para o contrato. Vou fazer com await aqui. Se não me engano, você tem que ser string. Da outra vez ele reclamou comigo, tá? Vou botar aqui. Aí deu problema. Deu um problema e deu um revert aqui. Pode ser também que o meu contrato não tem nem o receive nem o fallback, né? Nem por isso vai dar problema. Tá? Então eu precisaria ter esses métodos aqui para poder fazer isso, né? Quando você manda um aqui, né? Ele pede para mandar string. Tá? Mas isso aí a gente pode fazer numa próxima apresentação. Tá? Uma outra coisa legal que dá para fazer aqui é você estimar a quantidade de gás, né, que você vai usar, por exemplo, em uma transação. Então, você pega o contrato e coloca new e estimate gás, você estima o deploy do contrato. Se você tem um método, aí você faz a chamada do método, coloca aqui o método, ponto, estimate gás, e aqui passa os parâmetros que seriam passados para o método. Então, por exemplo, vamos fazer aqui com o metacoin. Você vai fazer metacoin.new.estimate gas. Tá quanto gas você usaria para fazer o deploy desse contrato, né? Claro que estimativas não quer dizer realidade, tá? Então, pode ser que tenha alguma variação, mas pelo menos você já fez alguma estimativa melhor do que não saber, né? E eu vou fazer um outro aqui, ó, por exemplo, get balance. Vamos fazer do SendCoin. Vou botar aqui, instance, SendCoin, tem que botar um await na frente. Await, SendCoin.estimate gas. É isso. Tá lá a estimativa de gás desse método aqui. Tá?
Beleza, pessoal. Então, acho que é isso, né? A gente viu como é que a gente faz a instalação A instalação, assim, eu passei mais o link para vocês, não fiz a instalação junto, mas isso aí é tranquilo de vocês fazerem. A instalação do Truffle e Ganache, como é que a gente cria um projeto, compila o contrato, executa as migrações e interage com os contatos. É isso aí, pessoal. Eu vou voltar lá para a aula para a gente poder tirar dúvidas. Tá? Um abraço aí para vocês. Até a próxima.